Olá, amados irmãos e amigos, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de Escola Dominical da Igreja Batista da Bíblia. Vamos prosseguir então com o nosso assunto, Escatologia, a doutrina das últimas coisas. Numa breve revisão, então, na aula passada, nós finalizamos o assunto que estávamos falando, a teoria do arrebatamento parcial, os parcialistas, né, que creem que apenas uma parte da igreja passará pelo arrebatamento, né, será privilegiado com o arrebatamento e não passará pela tribulação. E nós vimos no último bloco, então, as dificuldades doutrinárias desta teoria, né, da teoria do arrebatamento parcial. E a gente, então, viu ali os textos, né, alguns dos textos que são utilizados para fundamentar essa teoria. E o que podemos concluir foi que a maioria dos textos, pelo menos, né, utilizados para fundamentar essa teoria do arrebatamento parcial, elas referem-se, na verdade, ao plano de Deus para com a nação de Israel, que será retomado no período tribulacional, também conhecido como a 70ª semana de Daniel. Então, ali alguns textos, nós não vimos todos, né? Foi apenas para ter uma noção de como está equivocadamente fundamentada a doutrina, né? Essa teoria. E esses textos, então, na verdade, estão relacionados à nação de Israel. Como nós vimos nas primeiras aulas, um dos conceitos importantíssimos ao se estudar a escatologia é justamente diferenciar, né? É ter bem visível, né, essa diferença entre Israel e igreja. Né? A igreja não ocupa o lugar de Israel, Israel não ocupa o lugar da igreja. São realmente instituições distintas, ok? Prosseguindo então, nós vamos agora verificar mais uma dessas teorias equivocadas com relação ao momento do arrebatamento. E agora nós vamos entrar naquelas teorias que acreditam, que relacionam, na verdade, o arrebatamento em relação ao período tribulacional. Né? Se vai ser antes da tribulação, vai ser no meio da tribulação ou depois da tribulação. E nesse contexto, a primeira teoria que eu quero verificar aqui com os irmãos é a teoria mesotribulacional. Mas antes de prosseguirmos, irmãos, como eu estou jogando muita teoria e estou às vezes até me esquecendo um pouco dos textos bíblicos, né, ou lendo só quando aparecem lá as referências, quero voltar aí a desafiar aos irmãos a memorizarmos o texto lá de 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 até o 18. Então vou intensificar com os irmãos, a partir desta aula, para a gente reforçar essa questão da memorização. É um texto importantíssimo na questão aí do arrebatamento, que é bem esclarecedor, né, onde o apóstolo Paulo ali orienta os irmãos de Tessalônica e com certeza nos traz bastante luz a respeito deste assunto. Então vamos lá, vamos citar juntos 1 Tessalonicenses 4,13. Diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeçais como os demais, que não têm esperança. Então, repita várias vezes nesse versículo até memorizar. Na próxima aula a gente pega o versículo 14, tá ok? Prosseguindo então, o que então acredita, né, o que defende essa teoria do arrebatamento mesotribulacional ou mid-tribulacional, como também é chamado? Eles acreditam que, para os seguidores desta teoria, a igreja será arrebatada ao término dos primeiros 3 anos e meio do período tribulacional. Então, para esta teoria, né, para os adeptos desta teoria, a igreja passa ali pelos primeiros 3 anos e meio de tribulação e só então, né, quando termina essa primeira parte, conforme eles dividem aqui, é que a igreja então será arrebatada.
Ainda de acordo com os mesotribulacionistas, os 3 anos e meio iniciais não são manifestações da ira de Deus, e apenas os 3 anos e meio finais é que são o derramamento da ira de Deus. Portanto, o arrebatamento ocorrerá junto com o soar da última trombeta e a ascensão das duas testemunhas de Apocalipse 11. Assim sendo, essa teoria nega a doutrina da iminência do arrebatamento. Então, uma teoria que onde ela situa ali o arrebatamento, ela acaba negando, né, a questão da iminência, ou seja, da volta de Cristo, da vinda de Cristo para arrebatar a igreja a qualquer momento, né? Essa é a doutrina da iminência. Por quê? Porque o período tribulacional, ele é muito carregado de sinais, né, de coisas que vão acontecendo no decorrer do evento, né, da tribulação, que facilmente faria com que se pudesse prever, né, a vinda de Cristo então para arrebatar a igreja. E aí isso derrubaria totalmente essa doutrina da iminência. E é impossível isso, né? Porque nós vemos, né, nesse texto até que eu passei para os irmãos, 1 Tessalonicenses 4, do 13 até o 18, ali está bem claro o apóstolo Paulo já esperando ali naqueles dias o arrebatamento da igreja, né? Ou seja, então ele sabia que poderia acontecer a qualquer momento, poderia acontecer naquele período, né? Não aconteceu, pode acontecer, né, no período em que estamos vivendo, pode demorar ainda mais, sei lá, 50, 60 anos, não sabemos, né? É iminente. Então essa teoria derruba, né, a teoria do arrebatamento mesotribulacional, colocaria ali muitos sinais evidentes que qualquer um poderia então calcular. O próprio aparecimento, né, do anticristo, ali sabendo que o anticristo, né, vendo ali pelas características do anticristo, alguém que trouxe ali vamos dizer, até uma certa paz para o mundo, trouxe grandes avanços, né, na questão de comando, de controle da população, de controle das pessoas, provocando talvez até uma grande união, uma globalização bem mais forte do que nós temos hoje. E aí, né, poderia saber que ali o anticristo era só contar 3 anos e meio, saberia que Cristo então viria arrebatar a igreja. Ok? Prosseguindo aqui, então, as bases essenciais então dessa teoria, né? Vamos ver aqui, para que essa teoria seja fundamentada, o que na verdade eles precisariam então abrir mão ou desprezar de conhecimento bíblico para que essa teoria fosse verdadeira. Primeiro, ela enfraquece a compreensão dispensacional das Sagradas Escrituras. Bom, o estudo dispensacional das Escrituras, os irmãos sabem, né, tem ali as 7 dispensações, período da inocência, período da lei, período da graça, né, que na verdade que nós estamos vivendo no momento, e o período tribulacional. Então, colocar, né, a igreja num período fora, que seria o período da graça, seria então derrubar aí esse estudo, esse conhecimento que se tem da Escritura, essa compreensão, na verdade, né, entendendo que Deus trabalhou de uma determinada forma em cada dispensação. É um estudo muito interessante, podemos fazer depois mais à frente, né? Mas então essa teoria enfraquece esse estudo das 7 dispensações. Número 2, ele nega a distinção entre Israel e a igreja, pois situa a igreja em parte do período determinado sobre o povo e a cidade de Daniel. Então, ali já falamos, né, sobre isso, mais uma teoria que nega, na verdade, todas essas teorias elas vão acabar negando isso mesmo, né, vai colocar a igreja num período ali que está determinado sobre a nação de Israel. E aí quebra, né, essa distinção na verdade eles declaram realmente abertamente que a igreja toma, né, o lugar de Israel. Não tem a igreja considerado o povo de Deus, e esse povo de Deus que era Israel agora é a igreja. E a gente sabe que não é isso que a Escritura ensina. Bom? Número 3, a teoria repousa numa compreensão da tribulação
que divide o período em duas metades separadas e desconexas. Então, a gente sabe que o período tribulacional, ali conforme ensinado pelas 70 semanas de Daniel, né, a 70ª semana de Daniel, no final dos 3 anos e meio há um rompimento ali da nação de Israel com o anticristo. Mas é um período único, né? Não tem essa divisão e de colocar que apenas os últimos 3 anos e meio será então a da tribulação e os 3 anos e meio iniciais não será da tribulação. Existe, lógico, ali eventos acontecendo justamente, né, nesse período e quando completa a metade da semana, que seria os 3 anos e meio, realmente acontece algo importante, né, para o evento, para a tribulação, mas não se trata, né, de duas metades desconexas. É um único período de 7 anos. Número 4, essa teoria então do arrebatamento mesotribulacional também precisa negar a doutrina da iminência, né? Já citei no começo então da videoaula, mas fica claro, né, que como a tribulação é carregada de sinais, ficaria evidente ali o cálculo então para a volta de Cristo, para o arrebatamento da igreja, derrubando então a verdadeira doutrina da iminência, né, de que Cristo pode voltar a qualquer momento. Número 5, nega o ensinamento bíblico da igreja como mistério. Né? E talvez o que fica mais evidente aqui seria colocar a igreja ali na 70ª semana de Daniel e fazendo com que ela não fosse um mistério de Deus, né, que não foi ali revelado aos profetas do Antigo Testamento e veio com Jesus, então inaugurando, né, instituindo a igreja, né, era um mistério, conforme o apóstolo Paulo também ensina em suas cartas. Número 6, precisa espiritualizar alguns trechos da Bíblia para poder encaixar a igreja nas passagens bíblicas que tratam do período tribulacional. Então precisa, de certa forma, forçar, né, muitos textos bíblicos para poder encaixar a igreja ali, né, nas passagens bíblicas que tratam do período tribulacional, né, deixando de lado, como já falamos, a interpretação literal, né, da palavra de Deus, da Bíblia, e espiritualizando, né, ficando ali à mercê do intérprete, então, que vai de certa forma criar, imaginar coisas na sua mente e assim conseguir encaixar a igreja nessas passagens bíblicas. Assim finalizamos. Na próxima aula, os argumentos essenciais do mesotribulacionismo. Aí sim nós vamos ver então alguns textos, né, que eles trazem, que são também de forma equivocada. A maioria com certeza vai tratar aí da nação de Israel e aí sendo aplicada então à igreja, e isso não dá certo. Só lembrando, né, se você ainda não recebeu a Cristo como Salvador, o momento oportuno é esse, né? Entregue sua vida a Cristo, né? Confesse Ele como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. E você está então preparado para esse grande dia, seja o arrebatamento da igreja, seja na ressurreição. Você vai então ter um encontro face a face com o Senhor Jesus Cristo. Ok? Relembrando então nosso versículo mais uma vez, 1 Tessalonicenses 4,13, quero ouvir. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeçais como os demais, que não têm esperança. Então, próxima aula, a gente vai ver aí os argumentos essenciais do mesotribulacionismo. Que o Senhor Deus nos abençoe a todos. Tenham todos um ótimo dia. Que o Senhor sempre esteja nos iluminando. Possamos buscar o conhecimento da palavra de Deus a cada dia. E continuemos orando, né, para que a nossa escola bíblica dominical volte ao normal, volte com as aulas presenciais. Possamos ter ali a comunhão, o contato com os irmãos, que é
muito bom, que é realmente a vontade de Deus para a nossa vida. Tá bom, irmãos? Que o Senhor Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Até a próxima aula. Bons estudos.